Boa noite. Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos para mais esse nosso encontro dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Que sejamos todos imbuídos dos bons propósitos, que é o que todos necessitamos, e que possamos sempre comungarmos do mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade. Silvia Constantino, olha, boa noite, querida. Boa noite. Hoje você não vai ser multada, não é não? Hoje você não vai ser multada. Maria Aparecida também, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Silvia Constantino, Maria Aparecida, Fátima Barbosa, oi, querida. Que bom, você hoje pode chegar mais no início, né? Que bom. Que aí eu lhe vejo, é mais difícil passar, né? É mais difícil pular. Maria Aparecida, Elma, boa noite, querida. Mário Nobre, boa noite, amigo. Seja bem-vindo, obrigada pela sua companhia. Simone, todos vocês que estão chegando, Êmia, Mel Moura, que bom. Simone Cordeiro, boa noite, querida. Boa noite a todos vocês. Elma, eu falei, Fátima, Silvia, boa noite a todos, com muitas bênçãos para todos nós, que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, e que todos nós possamos receber da espiritualidade maior as intuições de que necessitamos. Sejam todos bem-vindos, coração aberto para os tratamentos e as cirurgias espirituais, né? Todos nós estamos aqui porque necessitamos de alguma coisa. No mínimo, nós necessitamos aprender. Lívia, boa noite, querida. Boa noite, Ricardo. Murilo Firmino, boa noite, amigo. Ricardo, amigo, boa noite. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Maria das Graças. Francilene, Adriano, meu amigo, boa noite, querido amigo. Silmara, boa noite. Neuza, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Marinês. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos todos. Roseli, se eu já pulei alguém, perdoe, né? Porque às vezes passa realmente, mas, né, estamos aqui para juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, né, Mário? Convivermos em paz, em harmonia e com os mesmos ideais, né? De fraternidade, de benevolência, de indulgência, deixar que o perdão, o sentimento do perdão habite em nossos corações, e isso é maravilhoso. Sidney, boa noite. Francilene, eu falei com você. Nazaré, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Se eu já pulei alguém, Sonimar, boa noite, amiga. Boa noite, Bia, querida amigas. Boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos todos bem-vindos, né, Sebastiana? Que sejamos todos bem-vindos. Neide Madalena, boa noite, querida. Nazaré, falei, boa noite para vocês. Flávia Machado, boa noite, querida. Boa noite a todos, todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Josefa, Darlene, boa noite. Então, Sandra, então vamos fazer o seguinte, vamos orar, né? Vamos elevar nosso pensamento, como eu costumo dizer, ao mais alto que nós pudermos. Vamos fazer nossa ligação com o plano maior, com esse universo. Nazaré, boa noite. Com todos que são luz em nossas vidas e na vida de qualquer um de nós, né, Margarete? Que sejamos todos bem-vindos. Raquel, Filomena, amiga, boa noite, querida. Vamos elevar esse pensamento, mas em tão alto que a gente não tem noção da dimensão de até onde pode ir o nosso pensamento. Mas, segundo a própria doutrina dos Espíritos, eu aprendi, Darlene e Raquel,
que nós estamos onde está o nosso pensamento. E isso é maravilhoso, né, Flávia? É maravilhoso, Ivane, a gente sentir e conhecer isso, que nós estamos onde está o nosso pensamento. É isso, Maria Rosane e todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Ana Maria. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos intua, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que possamos estar de corpo, coração e mente aberto e espírito para recebermos a cura pelos tratamentos e pelas cirurgias espirituais que se inicia nesse momento, não, mas já que começa no momento em que nós estamos pensando nela, pensando nesse momento, né, Olga? E assim a gente faz essa ligação com o mais alto, com o mais alto. E que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos trabalhar, começando com os nossos avisos, né? Que todos nós já estamos sabendo, que tem que se inscrever para fazer as cirurgias espirituais, que são sempre após as lives, né? Que na segunda e na quarta o Adriano está falando maravilhoso para nós com o Evangelho Produtivo. Na terça nós estamos aqui, né? Na quinta, Maria Elisandra, que estava de aniversário esses dias, né, querida? Não está podendo aí, mas Elielma está aí dando uma força para nós, né? Nesse trabalho maravilhoso. Maria Baracato, boa noite, querida. Nadi, boa noite. Boa noite a todos que chegaram, os que não citei, sintam-se abraçados. E eu agradeço a companhia de todos vocês indistintamente. Viu, Nadia? Agradeço imensamente vocês estarem aqui. E nós vamos, a Elielma, como a gente já sabe, né, no livro A Gênese, ótimo, excelente, nós estamos no capítulo 30, iniciando hoje o capítulo 30, que fala o que, gente? Do regulamento. Capítulo 30 do Livro dos Médios fala do regulamento, que eu até citei para vocês na semana passada, que tinha pensado em não falar desse capítulo, mas depois, nas minhas observações, conversando, como se diz, né? Conversando é que se entende, e aí eu vi, não, que muito pelo contrário, tem muito que se dizer e tem muito que se falar. Então, a gente vai falar um pouquinho, ler um pouco mais, né, do que talvez falar, mas vamos ver a importância, porque uma coisa que eu pensei e vi e achei maravilhoso, viu, Mônica? Seja bem-vinda, boa noite. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Foi saber o porquê que Kardec pensou num capítulo de colocar num capítulo do Livro dos Médios um regulamento. Por que desse regulamento? Olha, esse regulamento tem uma história bastante interessante. Inicialmente, porque Kardec não fez esse regulamento sozinho. Kardec tinha, assim, uma humildade extraordinária. E ele juntou os amigos que, com ele, fazia parte dessa sociedade que está aqui no Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, capítulo 30, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Gente, eu acho maravilhoso. Esse trechozinho eu vou ler e depois a gente vai falar do porquê. Ele diz assim, regulamento, primeiro item, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado em 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na data de 13 de abril de 1858. Amigas e amigos queridos, vocês estão me ouvindo bem? Paulo Lages, boa noite, meu amigo. Que bom, Roselaine, que bom que nós estamos juntos, não é? Vocês estão me ouvindo bem, Gina? Vocês que chegaram, que eu não vi, sintam-se abraçados. Maria Elisandra, meu abraço, cheio de bênçãos para você pela sua data de ontem. E isso é para sempre, né? Esses desejos. Que eu não vi, que eu pulei, sinta-se abraçado, muita paz, muita luz para todos nós. Né? Faustina, boa noite. Ana Maria, se eu pulei alguém, Gessioni, sinta-se abraçado.
Olha, gente, como eu falava aqui, foi fundado. Vocês estão me ouvindo bem? Fala só para mim aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Tiese, Fátima, boa noite. Boa noite, meus amigos. Sintam-se abraçados. Se pulei alguém, sinta-se abraçado. Muito bom estarmos juntos. Alexandre, boa noite, amigo querido. Boa noite a todos que estamos juntos, né? Todos que estão aqui comigo nesse momento, né, Marinês? Então, me fala, está ouvindo perfeitamente? Ótimo, então vamos lá. Então, ele diz, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na data de 13 de abril de 1858, segundo comunicação do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Veja quando começa, diz, nossa, mas um assunto desse no livro de mediunidade, por que Kardec colocou isso? Olha, nós vamos chegar lá, é bem legal, bem interessante. Aí na nota, ele diz assim: embora este regulamento tenha resultado da experiência, não damos como modelo obrigatório, mas unicamente para facilitar às sociedades a informação, ou seja, as instituições espíritas. As instituições espíritas, os centros espíritas. Aí ele diz: não é obrigatório, mas unicamente para facilitar às sociedades informação que poderão tomar por normas as disposições que considerarem úteis. Não é para ele copiar isso aqui, mas para eles sentirem, ver e tirarem dali o que pode ser útil para as instituições, as sociedades, os centros espíritas. Não obstante, já se apresente simplificado a sua estrutura, poderá ser ainda mais reduzida, porque são vários artigos, 20 e poucos artigos que ele colocou. Uns só pequenininhos, uns maiores, mas bem interessante. Mas de pequenos grupos, para que, não obstante, já se apresente simplificada, a sua estrutura poderá ser ainda mais reduzida, mas de pequenos grupos particulares que só necessitam de estabelecer medidas de ordem interna, de preservação e de regularidade nos seus trabalhos. Oferecemos-lo também como informação às pessoas que queiram estabelecer relações com as sociedades parisienses, seja como seus correspondentes ou para integrarem como membro, para se entregarem, ou seja, as pessoas como membro dessa sociedade. Aí você vai dizer, o cara que você estava querendo dizer, Sônia, de interessante. Olha, gente, por que Kardec, junto com os amigos que participavam de todos os trabalhos, por que Kardec pensou em fazer esses regulamentos? Olha, ele pensou por razões mil e de muita utilidade, de necessidade. Maria Lúcia, Alice Regina, Maria Helena, quem eu não citei, sinta-se abraçada e muito obrigada pela companhia. Meu abraço para todos vocês. Aí ele diz, pela necessidade, Kardec viu que como estava crescendo as reuniões, crescendo as sociedades, como estava se destacando nos estudos dos fenômenos do que é mediunidade, do que realmente os espíritos falavam, do que os espíritos tratavam. Então, as reuniões que inicialmente eram feitas na casa de Kardec, se reuniram ele e os amigos que faziam parte dessa sociedade, os conhecedores que estavam tendo da doutrina, aqueles cientistas que trabalhavam junto com eles, e por intuição, por pedido falado, com os espíritos superiores, os espíritos de verdade. Então, foi feito, viu, Antônia? Foi feito, então, visto, no caso, a necessidade de ser feito este regulamento. Veronice Vera, boa noite, querida. Este regulamento. Roselaine, boa noite, querida. Eu não sei se eu já falei com você. Sintam-se todos abraçados. Então, pela necessidade também de um espaço onde pudesse acontecer as reuniões sem intervenção doméstica.
E por que Kardec teve essa ideia, junto com os amigos? Por que se chegou a essa conclusão de que não poderia ter, de que teria que ter esse espaço onde não houvesse intervenções domésticas? Lógico, por exemplo, eu estou aqui, mas às vezes o telefone toca lá na sala, às vezes alguém bate, toca a campainha, alguém chama, chega um carro. Ou seja, tem sempre algumas interferências. E dentro de uma casa é muito difícil não ter uma interferência, não é? E como era um início de algo muito importante, como é a doutrina dos espíritos, como é mediunidade, como é tudo que se faz através da doutrina dos espíritos, houve essa necessidade. Eu achei maravilhoso, maravilhoso ver o prisma deste regulamento. Então, ele disse, porque como as reuniões eram feitas na casa dele e pela grandiosidade de tudo que vinha acontecendo, dos fenômenos que estavam acontecendo, dos fenômenos, vamos dizer, dos ensinamentos também que os espíritos estavam dando, e começou a ter curiosidade sobre o que era o espiritismo. E essa curiosidade das pessoas, de muitas pessoas que estavam começando a saber, querendo conhecer e se aproximar sobre o que era espiritismo, sobre o que era mediunidade, e se fenômenos se provocava, aí eles pensavam, ou as perguntas, ou fenômenos aconteciam naturalmente, e se esses fenômenos, quando era curiosidade, eram feitos pelos espíritos desencarnados junto com os encarnados. Então, como começou a ser procurado isso aí, os espíritos intuíram dele ter que ter um espaço, mas não aqueles que já estavam tendo em casa. E eu achei maravilhoso. E vocês estão achando maravilhoso essas explicações dos espíritos, essa necessidade? Me fala, não é bem interessante? Porque a gente vê um regulamento, fala, não, deve ser só coisa jurídica. Não, tem não, muito a ver, muito diferente. Daí, então, Kardec e seus amigos resolveram realmente que não tinha mais condição de permanecer às reuniões, os estudos da sociedade, aí criou o nome, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que na realidade a gente pode dizer que foi o primeiro centro espírita criado, o primeiro centro espírita. Então, quando eles resolveram que estava na hora de ter esse espaço apropriado para as reuniões, sem contar também que todas as despesas do que acontecia era do Kardec, era daquela turma que estava com ele ali, que assumiam toda a responsabilidade, toda a responsabilidade. E aí ele viu que precisava realmente ter uma outra atitude. Então, de comum acordo, foi criado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como também automaticamente, ou seja, no mesmo momento, na mesma instância, foi feito esse regulamento. Esse regulamento, para que pudesse ter o ensino da doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, no caso, ou seja, o espiritismo, né, tinha que ter para ensinar para os que tinham mediunidade ostensiva ou não. Porque, como a gente falou, acho que na semana passada, mediunidade ostensiva, aquela permanente, que você está toda hora sabendo, sentindo e tendo, e a mediunidade não ostensiva, que pode acontecer por momentos raros ou de vez em quando de intuição que todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Como ele mesmo disse, que a mediunidade, todos somos médios, né? No sentido. Então, oi, Denise, boa noite a todos que estão chegando, que eu não vi, e eu espero que vocês estejam gostando dessa explicação. Então, foi necessário criar esse regulamento para trabalhadores, para aqueles que já pertenciam ao grupo de estudos e aqueles que frequentadores. Aí, por que ele regulou? Como foi crescendo, o regulamento, digamos assim, foi para ter disciplina, disciplina, né? Para ter disciplina,
para regular as reuniões, para ser comportamentos dos participantes, como às vezes a gente vê o nosso amigo dizer assim, se escreve 10x, depois termina em meio x. Pessoas que frequentam e, de repente, cansou daquilo, não era aquilo que eu queria, porque não ainda conseguiu alcançar, né? Alcançar, vamos dizer assim, a semente. Não foi mais profundo nos estudos, porque quando você vai cada vez mais se aprofundando nos estudos, mais nós vamos vendo a maravilha do que é a doutrina dos espíritos. O que é mediunidade, o porquê da necessidade que a gente sempre está falando do estudo. Se a gente tem que se investigar, e a gente vai falar sobre isso nos artigos, né? Sobre se aquilo é o que a gente quer de verdade. Para não estar entrando hoje, amanhã sai, aí chega ali e diz: eu não era aquilo, é diferente, eu não queria daquele jeito, eu não queria daquela forma, e assim criar aquele ambiente de tumulto quando não deve. E vocês vão observar muito que ele colocou nesses artigos desse regulamento muito ou quase tudo do que a gente estudou. Ele vai citar o porquê desse regulamento para não acontecer tudo que está explícito, detalhado nos capítulos do livro dos médios, através dos ensinamentos. Né? Lena Macário, boa noite. Boa noite, querida Dani Santos. Quem eu não vi, boa noite, sinta-se abraçado. Obrigada pela companhia. Então, ele queria que nós entendêssemos, através do regulamento, começássemos a aprender a disciplina, a regular as reuniões, comportamentos, entender nossos pensamentos. Kardec tinha uma grande preocupação, ou seja, no sentido de força de vontade, de querer que nós nos conhecêssemos, principalmente aquele que queria fazer parte da sociedade parisiense. Ou seja, nós que queremos estar numa instituição, nós que queremos trabalhar, dar um pouco de cada um de nós através da mediunidade. E aí ele vai dizendo: o seu íntimo compreendendo, se ajudando pelo que sente o médium com relação à mediunidade, viver em harmonia consigo e com os outros. O médium não pode, não. Kardec viu tudo isso. Foi uma mente maravilhosa. Eu sou fã de carteirinha, tirar o chapéu se usasse para ele, né? Ele e os que, junto com ele, compuseram essa sociedade, fizeram parte desse estudo e codificou Kardec a doutrina. E ele era muito importante, ele falava muito da harmonia, né? Falou muito. E eu procurei uma coisa, eu não tive certeza, mas se eu não me engano, o mentor de todas as reuniões, de todas que estava presente, era São Luís. Estava sempre presente, né? Como mentor principal da sociedade parisiense. Então, esses capítulos vieram realmente para disciplinar, para organizar todo o trabalho da instituição. Janete, boa noite, querida. Boa noite, acho que eu não vi chegar. Sinta-se abraçado. Então, não tinha como não permanecer em sua residência. Foi essa a conclusão. Não tinha mais como permanecer na residência de Kardec às reuniões, de forma alguma. As reuniões, principalmente nos dias endereçados nas reuniões mediúnicas, onde aconteciam as comunicações de toda a ordem, né? Muitas vezes, por quê? Porque geralmente numa casa, como a gente falou agora há pouco, existe um entra e sai, não pode. A reunião, quando fecha a porta, e quem chegou atrasado fica do lado de fora. Não tem como ficar dentro, né? E eu me lembro que disso, deixa eu terminar de ler, porque eu vou concluir dizer do que eu lembrei quando eu estava tirando essas ideias do que eu estava ouvindo e vendo a respeito desses regulamentos. Aí ele diz: não tinha nem como permanecer mais nas suas residências, principalmente pelas reuniões mediúnicas, muitas vezes pelo entra e sai. Necessitava realmente de um lugar organizado. Tá vendo? Por isso que a Adriana tem a fichinha, até a gente tem tudo aquilo. Tem que ter disciplina, tem que ter organização para todo o trabalho. Tem que ter organização para todo o trabalho. E nada melhor realmente
Para tudo isso, o Centro Espírita, ou seja, uma instituição localizada, organizada e com pessoas de múltipla responsabilidade, de muitas. A responsabilidade, quando eu falo múltipla, porque em todos que fazem parte. Porque às vezes a instituição não tem 100, 200 pessoas, não. Tem 15, 20, 30 pessoas. Mas o que tem é que os espíritos vão contar com aquela quantidade de pessoas que tem. Então, é necessário. Quando ele falava assim da necessidade de organizar, não dava para o entra e sai, porque não dá mesmo para o entra e sai. Aí ele diz: vamos também à influência dos espíritos inferiores ignorantes que poderiam ser atraídos pelas pessoas, principalmente pelas crianças. Crianças jamais poderiam participar de uma reunião mediúnica desse tipo. Poderia participar de reuniões de cura, né? De um passe, mas não de uma reunião médico de criança, e a gente viu num dos capítulos do livro dos médios. Você veja que até isso Kardec pensou em tudo isso, né? E a gente tem que realmente disciplinar. Quando eu disse para vocês que eu ia falar de um exemplozinho que aconteceu, que eu tenho um que aconteceu comigo essa semana, que eu até comentei rapidinho assim com o Adriano, e esse foi o que aconteceu na instituição. Uma pessoa queria muito, foi a frequentar, achou ali maravilhoso, né? Quis ficar na instituição e foi aceito. E ele quis fazer uma palestra. Isso que eu vou dizer agora vai servir também para um dos artigos que nós vamos ver. Quando começou a palestra, ele fazia a palestra, quando ele começou a estar ali mais presente, ele falava e o que ele dizia, ele falava, parava o que estava dizendo, dizia, palmas para Jesus. Aí todo mundo começou a achar estranho, porque eu e qualquer um que estava vendo lá, e nessa época eu não lembro de ter assistido, mas que estava em outra sala, não estava na reunião. E as pessoas começaram a dizer, gente, como é que pode? Um palestrante está falando, aí interrompe aquela frase, aquele que está falando, aquele período, aquele texto do que ele está falando, e palmas para Jesus. Em resumo, essa pessoa não era conhecedor da doutrina espírita, queria entrar lá impondo aquilo que não tinha necessidade e comentários que também não tinham nada a ver com a doutrina dos espíritos. Então, vamos lá. E ele falou também tudo isso, chegar à conclusão, como se vê hoje, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, é muito importante. Kardec orientou sobre isso, orientou sobre o evangelho que a gente vai fazer, do que a gente tem que se basear. E a gente tem que entender, por exemplo, o evangelho no lar. O evangelho no lar não é uma reunião mediúnica para a gente estar dando passividade e incorporação. Acontece, às vezes, de recebermos uma intuição, alguém está ali para uma psicografia, que é um recado para alguém, para uma necessidade, ou quando você faz o evangelho no lar na casa de uma pessoa que está precisando de uma ajuda, e o espírito pode vir te dar uma comunicação, né? Ali por escrito, uma orientação, alguma coisa para a pessoa daquela casa, aquela pessoa que realmente está necessitada. E Kardec também tinha uma preocupação muito grande no sentido de que, quando estivesse no lugar apropriado, muitas daquelas coisas do ambiente não poderia mais acontecer. Não poderia. Então, tinha que ter esse regulamento para as pessoas entenderem essa disciplina. A sociedade sendo muito procurada. Aí ele disse, temos que ter esse regulamento, porque o ambiente vai precisar de ser um ambiente harmônico, ou seja, de ter harmonia, de todos os participantes entenderem qual é a finalidade, a necessidade de se organizar, o conhecimento de que a casa é dos espíritos e não dos espíritas, ou seja, o espírita vai chegar lá, eu sou espírita, eu pertenço àquela casa e vou chegar lá querer fazer o que quero e o que não quero. Não, não era assim. E foi por esses tipos de preocupações que ele criou essa sociedade, esses regulamentos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, quando organizou, os espíritos superiores começaram a dar, inclusive, mais assistência sob o bom comando dos espíritos superiores. Claro, participou mais ainda. Se
tinha, a grandiosidade foi maior, e foi aí que foi aparecendo, né? Lugares querendo, depois de alguns anos, de algum tempo, propagar mundialmente a doutrina dos espíritos, propagar no sentido de que se você tem intenção de fundar uma sociedade, uma casa espírita, um centro, um local de oração e de ajuda, você tem que ter uma organização, uma disciplina, não poderia ser de qualquer jeito. E os espíritos superiores conversaram, sabiam da dificuldade de ter um lugar apropriado, um lugar que não é próprio, de tudo isso. Tudo isso estava incluso, né, incluso na ideia e na necessidade de se criar esses regulamentos. A dificuldade de um espaço físico em qualquer lugar, em qualquer país, que existe até hoje, né? Lá mesmo no interior, a nossa casinha pequenininha, né? É um pouco maior do que uma garagem, que vai construir agora um salãozinho em cima, porque a gente faz tudo embaixo. O pessoal, nossa, e tinha um par. Nada, tinha uma pessoa de uma instituição, perdoe, que chamava-se de. Que dizia assim: hoje em dia se abre uma portinha em qualquer lugar para se falar de qualquer coisa. Então, por aí a gente vê que não é assim. É realmente o desconhecer, não é, Mário? É o desconhecer daquilo que é de uma grandiosidade maravilhosa. Então, os médios ostensivos ou não precisavam compreender. Isso Kardec fazia questão, como li, por isso que está aqui o livro dos médios, livro dos médiuns, para que os médios possam compreender a necessidade de sua preparação. O médium tem que estar preparado para a sua mediunidade, para os seus trabalhos com a mediunidade, como lidar com a mediunidade. E eu vou dizer já já o exemplozinho do porquê que eu estou falando isso. E esse lidar. Essa preparação, o conhecimento, o saber da responsabilidade, como já falamos, e não confundir alucinações, né, com mediunidade. Há pessoas que têm problemas, há pessoas que se descontrolam, às vezes, emocionalmente, e nesse descontrole, que não tem nada a ver com a mediunidade, pode ter a ver com outras coisas, até mesmo físico, e não mediunidade. Mas a gente precisa conhecer para separar tudo isso, para tirar aquela ideia que eu vi muito. Não quero me meter com o espiritismo, porque mediunidade deixa a pessoa louca, faz a pessoa ficar louca, isso, aquilo, outro, que a gente viu também num dos capítulos aqui do Livro dos Médiuns, porque esse é o penúltimo capítulo que eu pensava em nem falar. Olha o que eu ia perder, né? E aí ele diz, precisamos ter harmonia conosco, com Deus, com o próximo, sem esquecer que a mediunidade segue após o desencarne. Eu não sabia disso, mas nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu escutei isso, né? Ou seja, a mediunidade a gente traz, né? Preparado, pedimos, passamos por aula no plano espiritual e tudo, como a gente vê muitos ensinamentos no livro de André Luiz e de tantos outros, que eu até separei um monte de nome de livros perante a mediunidade, desafios e bênçãos, e outros que eu vou citar depois do decorrer do nosso trabalho. Então, esse regulamento pode ser totalmente modificado, principalmente para se organizar. Nesse capítulo primeiro que ele fala, é o fins do primeiro capítulo, fins e constituição da sociedade, ou seja, o porquê, como a gente vem falando, Porque tem que ter essa organização. Eu vou ler o primeiro artigo, é pequenininho, e depois a gente comenta. A sociedade tem por fim estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas. Esse é o primeiro regulamento. A sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e a sua aplicação às ciências morais. Olha só, morais, físicas, históricas e psicológicas. Olha só
onde nós estamos e onde a gente pode chegar fazendo tudo como tem que ser feito. Olhe bem, a aplicação do nosso estudo, do nosso conhecimento, através das manifestações mediúnicas e de todos os fenômenos através da mediunidade dada pelos espíritos, olha como é. Ela faz a sua aplicação, as manifestações, as ciências, não é uma, as ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. E tá, acabou quase de citar algo que a gente citou para conhecer, né? Para não ter problemas neurológicos, psicológicos e outras coisas, e achar que é mediunidade mal organizada, né? Não, porque eu sou um médico que não faz isso, um médico que não frequenta, que não faz, que não sei o quê. Existe uma mediunidade doente no sentido o médio, não da mediunidade. Aí a pessoa diz, mediunidade doente. Não é assim. Desconhece. E ele vai concluindo essa questão, esse primeiro artigo, dizendo assim: as questões de política, controvérsia religiosa e de economia social são interditadas. Se eu estou dentro de uma instituição, para os trabalhos, eu não tenho que envolver nenhum outro assunto, como dia de hoje, dia das curas, dos tratamentos espirituais, é voltado para isso. É voltado para isso. Não é voltado para outros assuntos, de forma alguma. Outros assuntos, a gente vai vendo aqui pelos artigos, que a gente marca reuniões, que hoje tem bem facilidade, que às vezes a pessoa não pode estar naquele dia, naquele horário, mas se faz, entra pela internet, procura-se aí alguma coisa nesse sentido e se reúne. Não é após a reunião mediúnica, aí terminou a reunião mediúnica, como eles aqui, é interditada. Ela toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esses regulamentos veio dizer isso. Eu terminei uma reunião mediúnica, já pensou os médicos todinho trabalhando ali, fazendo cura, tudo ali, dando passividade. Aí terminou, a gente está na mesma sala, que não pode, porque os espíritos ainda estão ali em tratamento daquilo que eles precisam fazer, e a gente vai falar de política, vai falar bobagem. Não, temos que sair, ter a dignidade de ter responsabilidade e só falar de assuntos ligados àquilo, né? Fecha a porta, por quê? Antes desse tratamento todo, dessas cirurgias espirituais, os espíritos já estão lá trabalhando faz tempo para que tudo ocorra na harmonia, para quem pode ser curado logo, quem vai demorar mais, quem vai ficar aliviado daquela dor. Por isso, da seriedade e da responsabilidade. E desse primeiro artigo fala exatamente da organização. Porque não é só uma organização jurídica, não. Uma coisa judicialmente, não. É não provocar, entender, de não provocar fenômeno, mas sim estudar os assuntos de forma geral, né? Estudar todos a partir da fenomenologia. Ai, quase que não sai, né? Que são exatamente aquilo que ocorre nas reuniões. Então, é muito importante, por isso, da nossa responsabilidade. Olha, graças a Deus que Deus me intuiu a espiritualidade amiga, apesar da minha vanidade, não, senhora, tem como ver o assunto para se falar a respeito. Já pensou se eu pulasse tudo isso? Já pensou? Tá tudo bem, né, gente? Tá tudo certo? Tá dando para entender todos esse regulamento, todo o porquê dessa necessidade desses artigos. E ele foi falando tudo isso que eu acabei de ler, que a gente vai estar comentando, não só o estudo em si, que era de suma importância estudar. E não é à toa que a gente segue isso da Casa da Santíssima, né, dos Curadores da Luz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta pela manhã, além do trabalho que se faz fora, não é verdade? Sábado pela manhã, domingo no Coité. Olha, gente, tá tudo direitinho.
Então, só há necessidade dos médios trabalhadores, os frequentadores também têm responsabilidade. E a gente vai vendo isso. Não só o estudo, mas a aplicação, pensar nas consequências da nossa vida. Também a responsabilidade para as reencarnações. Kardec tinha essa preocupação da reencarnação, de falar do propósito da reencarnação. Por que reencarnamos? Qual é essa necessidade da reencarnação? E Kardec falava nas reuniões desse propósito da reencarnação. Melhorar nossas tendências, porque através das reencarnações a gente vai se melhorando. Através do conhecimento do estudo, a gente também vai se melhorando, vai se transformando, melhorando nossas tendências, nossos impulsos, cuidar do corpo, da natureza, da vida de forma geral e etc, etc. Olha só como é importante. Por isso que a gente sempre diz, né? Cuidar do corpo, porque o corpo é a casa do espírito, o espírito está habitando aquele corpo nesse momento. E isso nós precisamos cuidar. Pronto. Ficou claro toda essa preparação e o primeiro artigo? Ficou, gente? Porque aí a gente vai passar para o segundo artigo. Tudo certinho? Maravilha, graças a Deus e a espiritualidade amiga. O segundo artigo do regulamento diz o seguinte: a sociedade compõe-se de membros titulares, essa é a forma jurídica, a forma como tem que ser no sentido que era. Não significa que as casas, como a gente falou no início, tenham que fazer tudo isso direitinho, como está, assim, nesse sentido de organização. Mas, por aí, a cada casa cria a sua organização, né? E cada trabalhador, cada frequentador tem que ter a sua responsabilidade com relação a tudo isso. Vamos falar muito, viu, gente, de responsabilidade. Então, ele diz assim: a sociedade compõe-se de membros titulares, de sócios livres e membros correspondentes. Por quê? Porque Kardec tinha também, vamos dizer assim, sócios que de um estado para outro, de um país para outro, quando tudo ficou bem mais conhecedor, né? Bem mais conhecido, na verdade, e que mandavam correspondência para Kardec. E a gente viu isso através de alguns exemplos que nós usamos como subsídios para os nossos trabalhos dentro da mediunidade. Então, aqui eu fico sabendo que esses eram sócios correspondentes. E ele diz: pode conferir o título de membro honorário a pessoas residentes na França, isso porque foi lá, né? Na França ou no exterior, porque não, que por sua posição e seus trabalhadores pudessem ou possam prestar-lhes serviços importantes. Os membros honorários da sociedade são anualmente sujeitos à reeleição. Aqui, porque já está formada a sociedade, e aí ele foi dizer, através desses regulamentos, o que tinham as sociedades. Então, nesse artigo 2, fala do estudo na instituição da fenomenologia, faculdade mediúnica, consequências históricas, que a gente citou essa partezinha, que trouxe à psicologia maior entendimento. E a gente citou isso durante todo o nosso estudo do livro dos médios, os fenômenos, o que a psicologia faz hoje, a parapsicologia, e como se estuda, o que se estuda até em faculdade, o que os médicos espíritas buscam para entender aquilo que eles podem fazer. Está em todas as áreas, por isso que ele fala da ciência. Aí eu me lembrei porque a pessoa disse: Sônia, o que é fenomenologia? Olha, a fenomenologia é o conjunto de fenômenos que vai acontecer e que você passa a estudar. É o estudo dos fenômenos, do conjunto de fenômenos no sentido de que, assim, vamos dizer assim, de como eles se manifestam, como acontece, como é que um espírito se materializa, como é que um espírito faz isso, faz aquilo. Será que eu posso ver o espírito que se manifestou? Aí a gente vai falar o que a gente ia dizer e que eu rapidamente
conversei com o Adriano e que é muito importante para nós que temos mediunidade ostensiva e para aqueles que, por intuição ou por uma necessidade, o espírito se mostre para eles, né? E que matéria, na verdade, né, se manifesta, aliás, essas manifestações, concluindo aqui o que é a fenomenologia, para poder a gente contar a história, como ele diz, que é o conjunto de fenômenos que se manifestam, seja através do tempo ou do espaço. Tempo, espaço, de cá para lá, de lá para cá, e é uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas, como elas acontecem, como são percebidas no mundo, nas pessoas, e assim vai. Então, depois a gente vai continuar essa partezinha aqui, mas eu vou falar. Essa semana foi exatamente, acho que sexta-feira. Eu estava na cozinha da minha casa aqui, conversando com a minha irmã pelo telefone, virada de costas para a porta de saída da cozinha para dentro de casa, não para a área de serviço. Quando eu terminei de conversar com a minha irmã, que eu me virei assim rapidamente aquele espírito. Quando eu abri, aí eu fui prestar atenção, abri os olhos, porque eu queria saber quem era. Eu não deixei, eu vi com os olhos do espírito e quis ver com os olhos da matéria, e não era para ser assim. Então, a nossa precipitação faz o quê? Com que a gente bloqueie. Ou seja, eu estou tão aperreada que eu não estou conseguindo orar, porque você está bloqueando o teu raciocínio, a tua lógica. Como espírita, como médium, a gente bloqueia por aquilo que o Adriano chama muito, né, do ego. Eu queria ver, eu queria saber quem era. Queria ter a certeza. Então, quando eu passei a ver, não mais com os olhos do espírito, mas com os meus olhos físicos, ele saiu. E eu perdi uma grande oportunidade. Depois a gente conversa com ele, claro, né? Pode ser. Então, gente, vamos deixar isso bem claro. Com esse exemplo, que eu falei rapidamente assim, com o Adriano, eu disse, meu Deus, mais uma vez eu fui imprudente. Então, o médium não pode ser imprudente. O médium tem que ser prudente e não imprudente. O médium tem que ter calma, tranquilidade. Se vê com os olhos fechados, mantenha os olhos fechados. Se está sentindo a presença, dialogue com o espírito. Deixe que ele se apresente. Receba aquela presença. Por quê? Porque em seguida, pela minha imprudência, eu fiquei tão assim que eu disse, meu Deus, é uma pessoa de verdade. Achei que tinha entrado alguém dentro de casa. E quando fui falar com a minha companheira que estava no terraço, eu disse, não, eu vou procurar ter alguém dentro de casa. E eu saí pelos cômodos da casa, como se eu desconhecesse mediunidade, como se eu desconhecesse. Mas o imprevisto do momento, ao não esperar, não tranquilidade, fez com que eu não pudesse ter dialogado ou feito talvez mais alguma coisa. Mas aí o que é que eu fiz? Passou isso, senti aquela sensação, aquela emoção, e aquela emoção me transformou para um momento delicado, aquele momento em que eu me entreguei à oração, ao momento em que eu conversei com ele, conversei com o Espírito. Então, gente, isso é um exemplo, mais uma vez, para mim e para qualquer médium. Não vamos deixar que a vaidade, que o ego, que a vontade de querer ter mais faça com que a gente perca a oportunidade de conhecer, de estudar, de ver essa fenomenologia que às vezes nós presenciamos e que perdemos a oportunidade de um grande momento por precipitação, por susto, por uma coisa que a gente, como médium, não tem que estar preparado. Não, eu estou aqui no meu espaço, então aqui eu me tranco, aqui eu falo com os espíritos, aqui eu falo faço as minhas psicografias. Não, gente, eu tenho que estar preparado para qualquer momento, para qualquer situação. Então, eu estou trazendo para esse lado bem mais extenso, para que a gente entenda direitinho a nossa responsabilidade
e o que a gente precisa ter de tranquilidade. Agora, é lógico que pela primeira vez alguém vai dizer, não, eu nem me assustei, para mim foi tão... Não, não. Não, a gente tem um pouco daquele impacto, mas a gente não pode se deixar dominar. Se eu tenho mediunidade, eu tenho que ter tranquilidade, conhecimento, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para todos nós, para nós que estamos encarnados, para aqueles que estão do nosso lado, nosso querido, nosso conhecido, querido familiar. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu acho que esse exemplo ficou tudo claro também, não ficou, gente? Me fala aí, por favor, ficou tudo claro? Vamos continuar aqui. Então, agora todos nós já sabemos que temos que ter tranquilidade e não querer ver as coisas com os olhos do físico, mas deixa permanecer os olhos do espírito, né? Aí a minha filha até olhou para mim, eu conversando com ela, disse: mãe, a senhora já conversou tanto com o espírito da reunião, a senhora já viu tantas coisas, por que a senhora teve medo? Eu disse: não, não tive medo, eu tive precipitação e eu fiquei com aquele, no momento da curiosidade, falou mais alto, a vontade falou mais alto, quando não era para ter sido assim. Mas ficou claro, né, gente? Graças a Deus. Obrigada, Maria Aparecida, por realmente falarmos um para os outros tudo, né? Legal, ficou tudo claro. Então, nessa parte da fenomenologia que nós estávamos falando, essa palavra surgiu, né? Porque ela significa, na verdade, é uma palavra que vem do grego, mas significa aquilo que se apresenta, aquilo que se mostra. E nós, que somos de uma casa espírita, né, estamos realmente com todas as oportunidades de acontecerem essas coisas, né? Você falou aí, Regina, podemos ver espíritos bons como alguns. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, graças a Deus, eu agradeço imensamente todas as vezes que eu vi formas diferenciadas, fenômenos diferenciados, eu sempre estava naquela, vamos dizer, sonolência. Eu não estava totalmente aberta, eu estava, e em seguida, eu também, pela misericórdia do Pai, o meu anjo da guarda, que não estava afastado de mim, ao sentir alguma coisa, ele tomou as devidas providências e me deu a ajuda que era necessária nos momentos. Mas podemos sim, Regina, podemos sim. E depende muito da falta do controle do médium, dele não ser aquela pessoa, né, que está sempre, que deve estar sempre com o coração aberto, sem julgar, e principalmente, né, nos dias de trabalho. O fato de ver espíritos ou situações difíceis, porque eu tenho uma amiga agora há pouco, ela veio conversar comigo aqui em casa, porque aqui eu tenho esse quarto, mas também recebo as pessoas para conversar, que ele não é escritório, isso aqui é uma sala de encontros. Aí ela disse assim para mim: Sônia, aconteceu uma coisa muito interessante, eu estranhei muito, e isso aconteceu 2 vezes já. Aí eu disse: o que foi? Ela disse que estava deitada, o marido dormindo, e ela disse: quando virou de lado na cama, para o lado dele, ela viu ele todo cheio de pelo, como se fosse um animal deitado ali. Ela disse: parecia um urso, um desses animais que estão, que tem pelos. Aí ela disse que virou e disse: não, estou sonhando. Aí abriu os olhos, ela disse que viu assim, sentiu aquilo, 2 vezes seguidas. No dia seguinte, ela veio aqui com ele. Quando nós estávamos na sala conversando, e me aproximei dele, me arrepiei todinha. Aí todo mundo conversando, e eu pensando que eu estava prestando atenção ao trabalho, eu estava orando, fazendo minhas coisas, e graças a Deus ela veio domingo na minha casa e não sentiu mais nada. Graças a Deus Todo-Poderoso. A explicação para isso, sim, não é o momento agora, não, porque temos só 5 minutinhos aqui para a gente, pelo menos, terminar essa parte da fenomenologia. Mas tudo tem como resolver na doutrina dos espíritos. Nós temos conhecimento, por isso que ele falou tanto, Kardec deu tantos exemplos através de tantos espíritos que ajudou a codificar sobre, vamos dizer assim, a vista de São Luís. E todos esses espíritos que estão nas comunicações
de toda a codificação kardeciana. Então, temos como resolver tudo, temos como melhorar, quando eu digo resolver tudo, que está ao nosso alcance, porque só aquele tem todo o poder e toda a glória, menos nós. A gente tem um poder limitado. Mas mesmo dentro desse poder limitado, nós podemos fazer, sim, muito dentro daquela nossa faixa evolutiva. Por isso que é importante a gente buscar sempre a condição de ajudar o encarnado e o desencarnado. Agora, a nossa ajuda ao encarnado e ao desencarnado depende muito da aceitação dele, porque há pessoas que têm determinados vícios, costumes, hábitos que não querem mudar, por mais que você oriente, por mais que você diga. Então, a gente vai respeitar o livre-arbítrio daquela criatura, porque nenhum espírito superior impõe sua vontade, e sim aqueles espíritos equivocados, que eu costumo dizer, aqueles espíritos mistificadores, ignorantes do Evangelho de Jesus. Não é isso? Então, eu acho que dei até concluir mesmo sem querer essa parte de ter visto alguém assim ou aquilo e a gente ter como fazer. Então, como a gente sabe que a fenomenologia é aquilo que se apresenta ou que se mostra, a gente já sabe que é tudo que acontece de que a gente chama de fenômenos, ou chama uma ciência, né, espírita. Na psicologia, por exemplo, ela baseia-se no sentido de entender na vivência dos pacientes. Eu gostei muito disso, por isso que eu procurei esse texto na internet, porque eu queria uma explicação, apesar de que eu tenho algumas amigas, né, espíritas e psicólogas. E a gente conversava muito, eu tenho até livros que elas me deram e tudo aqui, mas eu queria novamente lembrar sobre isso para citar. Então, olha, se a pessoa já estuda psicologia, se é um psicólogo, um psiquiatra e é espírita, como graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir ajuda para eles no momento da separação familiar, né? Não agora, há anos atrás, e foi maravilhoso, maravilhoso, porque não era um psiquiatra ou psicólogo que estava conversando comigo somente, não. Era aquele que me fez entender que eu era espírita, que eu tinha conhecimento, mas eu era um ser, ainda com algumas coisas a corrigir. E não estava livre de me acontecer alguma coisa. O que vai me livrar de alguma coisa é a minha conduta, o meu pensamento. O que vai nos livrar de certas coisas é aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, aquilo que a gente se propõe a dar, muito mais do que receber, né? E aí a gente vai conseguindo se modificar e chegar a uma época de um determinado equilíbrio que a gente pensou que nunca pudesse ter, diante de tantas coisas, porque tem muita gente vivendo cada problema, cada coisa, familiares e outras, e si mesmo, em outras coisas, em conhecidos e desconhecidos, e você, quando vê, se sente de mãos atadas, mente bloqueada. Não, graças a Deus, a gente trabalha sempre para estar com a mente desbloqueada, né? Vejo que a gente, no cantinho, a gente chora, foi, desabafou, vamos continuar. Então, é isso. E a psicologia, como eu falava, ele faz a gente entender a vivência do paciente para compreender o que se passa ao redor. Porque já pensou um médium sem equilíbrio, um médium que não se entende, um médium que não se conhece, fica bem apavorante quando ele se vê diante de um fenômeno, diante de uma reunião mediúnica, diante de tudo isso, certo? Então, a gente vai parando por aqui, porque aqui já são 8 horas em ponto, e eu não quero atrasar mais nem as cirurgias, nem os tratamentos espirituais de forma alguma, certo? Eu espero que tenha ficado claro para todos nós, e aí na próxima semana a gente vai concluindo tudo isso direitinho. Mas o assunto foi excelente, eu achei, e eu espero que vocês também tenham achado, né, Paula? Não é bem interessante, até porque é um capítulo que a gente não vê falar muito, só se for estudar realmente, né, Êmia? E aí a gente vai realmente agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, tudo que nos envolve, tudo que nós tivemos durante a semana, temos todos os dias, durante o que a gente vem tendo durante
todo o decorrer da nossa vida, da nossa existência aqui na matéria. E a gente conclui que quando a gente está com Deus, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, a gente fortalece tudo em cada um de nós. Por isso que a gente vai agora pedir, Ivânia, boa noite. Aqueles que eu não vi, que não citei, sinta-se abraçado. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, Giliano. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Na próxima semana a gente vai continuar com os regulamentos. E agora a gente vamos todos novamente colocar o nosso pensamento no mais alto que a gente puder. Vamos alcançar a esfera onde se encontra todos os trabalhadores do plano material, do plano espiritual. Os curadores da luz de lá e os daqui, que nós possamos nesse instante, junto com o imenso amor que Jesus tem por todas as criaturas, nos designarmos a orar com toda a força, comungando com o universo, para que o universo comungue conosco daquilo que nós necessitamos neste momento, dos tratamentos e das curas espirituais. Cura, Jesus, em cada um de nós aonde dói. Cura no nosso corpo físico, fortalecendo todo o nosso corpo como instrumento do Espírito neste momento, nesta encarnação de todos que aqui estamos. Leva a luz a essas mentes ainda tão escurecidas, distanciadas do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Que Maria de Nazaré espalhe sobre essa terra, esse planeta, a sua luz da resignação, da coragem, da paciência. Que o Mestre de Nazaré fortaleça em cada um de nós a força de curarmos a nós mesmos e de ajudar aquele que ainda não sabe caminhar sozinho. Muito obrigada, espiritualidade amiga. Muito obrigada, meu anjo guardião, meu espírito protetor e amigo. Muito obrigada, irmã Joana. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, porque eu só tenho que agradecer por enxugar as minhas lágrimas, por me fortalecer no espírito e me fortalecer no físico. Que eu possa cuidar dos meus da melhor maneira, porque eu quero cuidar mais ainda, eu quero cuidar melhor. Então eu te rogo neste momento de glória, de luz, que me fortaleça muito mais. Eu preciso chegar ao meu alcance daquilo que eu preciso, que o meu espírito, que eu, Sônia em espírito, necessito. Muito obrigada por tudo, hoje, agora e sempre. E cura, Jesus, aonde dói em cada um de nós. Nosso medicamento. Gente, muito obrigada. Adriana, obrigada. Elisângela, obrigada. Lúcia, que bom vê-la, querida, por aqui. Sandra, Delourdes, muito obrigada pela companhia. Roselane, Maria Helena, Denise. Simone, muito obrigada. Veronice Vera, todos vocês. Gina, obrigada, Simone. Obrigada, obrigada a todos vocês. Elma, muito obrigada, minha amiga, pela companhia. Silvia Constantino, todos vocês. Se eu for ler, ela não vai me expulsar. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo, Flávia. Obrigada a todos vocês, aos meus amigos que estão presentes, os que não estão. Janete, muito obrigada, tá? Um abraço no pequeno, um abraço fraterno para todos vocês. Muito obrigada, Analice, Marinês, muito obrigada. Muito obrigada mesmo a vocês por essa energia maravilhosa, meu amor. Sidney, muito obrigada por toda essa energia. Energia que nós juntos construímos agora para as cirurgias e os tratamentos espirituais. Analice, muito obrigada. Gratidão a todos vocês. E até a próxima, porque eu tenho certeza que Deus permitirá que nós estejamos juntos na próxima terça-feira. Grande abraço. Tchau. Obrigada, Adriana. Obrigada, Casa da Santíssima Curadores da Luz, pelo trabalho de hoje.